Somente Cristãos, uma parábola de unidade. O nome já diz muito, né? Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma parábola bem forte sobre o que realmente significa ter fé, sobre unidade e que, olha, desafia bastante as nossas definições. E para começar, vamos logo para a pergunta que está bem no coração dessa história toda. Será que esses rótulos religiosos, sabe, as denominações que a gente usa para se definir aqui na Terra, será que isso tem algum peso lá no céu? E tudo começa com um sonho bem surpreendente de uma figura gigante, o John Wesley. Para quem não sabe, ele foi uma das pessoas mais influentes do metodismo. E nesse sonho, ele embarca numa jornada para tentar entender, afinal de contas, quem é que realmente herda o reino dos céus. Então, vamos lá. A primeira parada dessa jornada do Wesley, olha, é bem sombria. Ele se vê de repente na porta do inferno. E claro, super preocupado, ele começa a fazer umas perguntas. A primeira pergunta dele é bem pessoal, quase que um teste, sabe? Ele vai direto no grupo dele, os metodistas. Ele quer saber se tem alguém do rebanho dele que se perdeu por ali. E a resposta é um baita choque. Não é que tem metodistas, não. Tem muitos mesmo. E isso de cara já quebra aquela ideia de que pertencer a um grupo específico garante a salvação, né? Ele fica atordoado, claro, e aí ele expande a pesquisa. Pensa, tá, e os outros grupos cristãos importantes? E aí ele pergunta dos batistas, dos presbiterianos, querendo ver se a coisa se repetia. E a resposta é a mesma, e é desoladora. Sim, tem gente de todas essas denominações lá também. Pelo visto, nenhum desses rótulos serviu de proteção. E aí, de repente, a cena do sonho muda completamente. É uma virada de 180 graus. A gente sai daquele desespero e vai para a esperança. Wesley agora está na frente dos portões do paraíso. Com aquela esperança toda renovada, ele faz a mesma pergunta de antes. Ele deve ter pensado, né? Bom, se tinha tanto metodista no inferno, no céu deve ter mais ainda, certo? Mas a resposta é curta, é direta e é talvez mais chocante que a primeira. Nenhum. Simples assim. Nenhum metodista sequer foi encontrado lá. Imagina a confusão na cabeça dele. Ele insiste, ele repassa a lista toda de novo. Mas e os presbiterianos? E os católicos? Os batistas? Com certeza tem, né? E a resposta continua a mesma. Absoluta. Final. Não tem ninguém no céu que se identifique por esses rótulos. Aí a confusão do Wesley chega no nível máximo. Então, olha que contradição maluca. No inferno, todos os rótulos estão lá, em peso. No céu, parece que nenhum deles existe. É um paradoxo tão grande que leva o Wesley a fazer a pergunta mais importante de todas. Já meio desesperado para entender, Wesley faz a pergunta-chave. Se nenhum desses grupos está aí, então quem é que está aí dentro? E é aqui que a gente chega no ponto alto da parábola, na revelação que muda completamente o jeito de olhar para essa história toda. A resposta é super simples, mas de uma profundidade enorme. Lá não tem metodistas, nem batistas, nem católicos. Lá tem somente cristãos. Tá, mas o que isso quer dizer exatamente nesse contexto? A própria história já dá a definição. Ser cristão aqui não é um título, não é uma carteirinha de membro, é uma ação, uma coisa contínua. É uma fé que se vive no dia a dia, que aparece tanto no que se fala quanto no que se faz. Ok, então vamos entender qual é o princípio central que essa parábola mostra de um jeito tão brilhante. Basicamente, a história leva a gente por 3 etapas de entendimento, né? Primeiro, ela faz a gente questionar a importância que damos para essas divisões, para essas caixinhas. Segundo, ela aponta para uma identidade que é baseada no que se faz todo dia. E por fim, ela deixa claro que o que mede a fé de verdade é como ela se mostra na prática, de forma constante. O ponto crucial, então, é este. A história está sugerindo que a verdadeira união entre as pessoas de fé não está nas estruturas, nos nomes das igrejas, mas sim num compromisso que todo mundo compartilha, um compromisso ativo com Cristo. A unidade de verdade está na fé que se vive e não no rótulo que se carrega. Então, no final das contas, essa parábola deixa uma pergunta no ar. O que realmente significa viver uma fé que não é definida por um nome, mas sim por atitudes diárias? É uma reflexão que, com certeza, vai muito além dessa história.